Meus amigos, minhas amigas, eu estou empolgado. Estou empolgado porque vimos hoje uma reportagem do Igor Ciconello na ESPN Brasil de que o UFC pretende fazer não um, mas 2 eventos no Brasil esse ano e um deles talvez numerado que o UFC já está trabalhando para isso. Falou sobre as cidades que estão mais cotadas. Nós vamos dar uma olhada nessa reportagem e vamos comentar um pouco, porque é um assunto muito, muito interessante. Não é verdade, senhores? Antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no canal Punch. O canal aqui é de fã para fã, você sabe como é que funciona. Eu não sou especialista, mas sou um fã apaixonado por MMA e vai ser um prazer ter você comigo aqui mais vezes. Então, se inscrevendo e deixando aí, ativando o sininho aí do YouTube, o YouTube te recomenda para voltar. Deixa um joinha, deixa um comentário se você puder. E principalmente se você hypar o vídeo, se você tiver no smartphone e clicar no botão de hypar, você me ajuda muito e tudo isso é de graça. Tá combinado? Tamo junto. Chega de papo então, pessoal. Vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Muito bem, pessoal. Então, vamos colocar aqui na reportagem da ESPN Brasil. Opa, peraí que eu mudei aqui, mexi errado, que eu quero mexer minha câmera pra cá. Bom, ok. Pronto. Vamos ver o que tá falando a reportagem do Igor Ciconello, meu xará, né, aqui na ESPN Brasil. E ele relata o seguinte, né? Os fãs brasileiros de MMA têm motivos de sobra para comemorar, de acordo com a apuração da ESPN. Né, então, é uma informação que eles estão trazendo. O UFC trabalha com o planejamento de realizar 2 eventos no Brasil em 2026. Um card numerado, com disputa de cinturões ou grandes estrelas, e um UFC Fight Night. As cidades que aparecem como favoritas para receber os eventos são Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Fortaleza. Já vamos falar sobre isso. A definição oficial ainda depende de ajustes logísticos e negociações locais, né? A história do quem quer rir tem que fazer rir, né? Também já vamos falar sobre isso. Mas o retorno em dose dupla já movimenta os bastidores da organização. Ele aqui depois ele traz um pouco do histórico, né, na reportagem. É interessante, se vocês quiserem ler lá, recomendável. Se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição o link da reportagem, mas, pô, se eu não lembrar, que eu tô ficando velho, se eu não lembrar, vai lá no site da ESPN Brasil, lá que tem lá, né, a notícia. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Vamos por partes, que tem muita coisa a dizer. Primeiro, falando de mim, eu tô muito empolgado, gostei muito. Essa notícia me deixou extremamente animado, porque eu estive no UFC Rio, né, do ano passado, e, cara, foi uma experiência inesquecível, né? Foi incrível. Foi o primeiro UFC que eu assisti em loco, e acima de estar lá vendo o evento, foi uma oportunidade de conhecer a galera que acompanha o canal, né? Então, assim, foi uma experiência surreal. Então, tava o Henrique Haraguchi, o Carlos Figueira, né? A gente andou mais ali no dia do evento, mais juntos ali, né? Nós 3 e tal. E realmente foi uma... Porra, eu devo ter tirado, sei lá, umas 500 fotos lá, irmão. Foi uma experiência muito legal. Porque no final das contas, cara, assim, o canal aqui, quando eu venho com aquela frase, o canal aqui é de fã pra fã, não é da boca pra fora não, meu irmão. É verdade mesmo, é isso, é isso, é diretamente isso. Eu arrumo problema com o lutador, eu não sei o quê, é lutador que não gosta de mim, porque a minha conversa aqui é com você que é fã. Né? E quando eu vejo a galera em carne e osso, e não por um comentário na tela do PC, que é muito importante, diga-se de passagem, comente, né? Inclusive, fale o que você acha desse vídeo, mas assim, é óbvio que você ter o contato com as pessoas é legal demais. Então, pô, foi incrível, assim, foi uma experiência inesquecível. Eu ia soltar um inesquecível, né? Ia ficar tenebroso. Mas enfim, vamos saindo do meu sentimento pessoal, né? Assim, sobre esse assunto, sobre esse tema, eu quero falar primeiro do que ele disse aqui, ó. A definição oficial ainda depende de ajustes logísticos e negociações locais. Né? O que acontece é o seguinte, o UFC hoje, uma parte relevante da renda do UFC no fechamento do balanço anual da empresa, né? Que é uma empresa de capital aberto, então é importante a gente entender. O UFC, ele não é uma empresa de um dono só, ele é uma empresa que faz parte de um grande grupo que está listado na Bolsa. E tem acionistas, né? E você precisa prestar contas para esses acionistas, você precisa dar resultado para esses acionistas, né? E aí, cara, uma das coisas que é parte do faturamento do UFC é subsídio para eventos ao redor do mundo. Então, por exemplo, vai ter um evento na Austrália em Perth, né? A prefeitura lá, o governo da cidade de Perth lá banca, né, paga um valor. Vai ter um evento em Riad, na Arábia Saudita. Paga-se um grande valor para que haja esse evento lá. E etc, etc. Então, por exemplo, eu soube que no evento do Rio teve subsídio. E não tem jeito, irmão. Eu sei que isso aí pode gerar um debate, se deve, se não deve, se gastar dinheiro com isso, etc. Eu acho que é um debate válido no âmbito político.
no âmbito aqui do canal Punch, que é o âmbito que a gente está aqui para falar de MMA. O que eu sei dizer para vocês é que haverá a necessidade de que se subsidie, né, que não seja o valor que se paga na Arábia Saudita, e não vai ser, óbvio. O UFC deve ter valores diferentes para praças diferentes, de acordo com a sua necessidade e importância dessa praça, da situação econômica, etc. Mas algum faz-me rir. A prefeitura e, enfim, as autoridades locais aqui vão ter que dar para o UFC. E o local que vai acontecer o evento depende muito desse faz-me rir, né? Então você pega, por exemplo, tem a opção do Rio de Janeiro de novo. Acho que existe uma probabilidade relevante de que o Rio receba um desses eventos. Se for ter o numerado, acredito que seja o principal candidato, porque não existe uma arena no Brasil assim boa o suficiente para receber um evento numerado do UFC. Hoje, por enquanto, tem uma em São Paulo sendo construída, mas por enquanto a Geonesse Arena, que na verdade agora virou... Esqueci o nome lá da Arena Nova, a antiga Geonesse Arena, né? É o lugar mais adequado para se realizar um evento desse porte hoje, né? Então, acho muito provável que se tiver um numerado, que o UFC seja uma, né? Agora, o Fight Night pode ser em São Paulo, né? Pode ser em Fortaleza ou pode ser em Brasília. Igão, onde você prefere? Fortaleza. Eu não conheço. São Paulo eu conheço, Brasília eu conheço, né? Quero conhecer Fortaleza. Não vou negar, mas eu gosto muito de São Paulo. Por conhecer São Paulo e Brasília, eu posso dizer para vocês, eu gosto das duas cidades. Brasília já tem muitos anos que eu fui, mas é uma cidade realmente incrível, incrível. Tudo é longe pra caramba, mas assim, é incrível, assim. Tu tem que... Eu quando fui, não tinha viação Canela e não existia Uber ainda, né? Então, gente, eu não sou tão jovem, não. Eu não sou tão jovem. 34 anos já. Mas é uma cidade muito legal, enfim, tem uma arena bacana. E São Paulo é São Paulo, né? A maior cidade do Brasil. São Paulo é uma cidade interessante sempre, né? Então, e obviamente, se for em São Paulo, eu ainda posso assistir um jogo do Corinthians, né? Ainda tem essa vantagem. Mas Fortaleza é uma cidade que eu não conheço. Então, gostaria que fosse. Tem alguns eventos muito importantes que já aconteceram lá, né? Então já teve Minotauro contra Verdun lá em junho de 2020 e de 2013. Teve a vitória do Belfort contra o Gastelum em março de 2017. E a última vez que estiveram em Fortaleza foi no card em que o Rafael Assunção enfrentou o Marlon Moraes, né? Segunda luta dos dois, né? Inclusive foi a guilhotina, eu acho, né? Do Marlon. Finalizou. Então, Fortaleza é uma cidade que tem muitos fãs de MMA, respira MMA, gosta muito do esporte. Até que o Igor fala, né? Nordeste sempre entregou arenas cheias e atmosfera intensa, fator que pesa nas decisões da organização. E aí, inclusive, eu acho que isso vai se repetir, seja onde for, tá? Eu acho que isso depende muito de quem vai lutar, né? Mas, assim, óbvio, eu sou um defensor de que o UFC volte a outras praças que eles já estiveram antes. Então, Fortaleza, Belém do Pará, Manaus, eu acho isso muito interessante. Belo Horizonte, né, para puxar para o meu lado aqui de Minas, né? Então, assim, tudo isso seria muito interessante para a gente poder voltar a ter o contato do MMA com o pessoal aqui no Brasil, entendeu? Acho isso muito importante. Se vai rolar ou não, a gente vai ter que esperar, obviamente, mas só da gente saber que o UFC planeja fazer isso, que o UFC tem um interesse em fazer isso, é muito importante. E quando acabou o UFC Rio no ano passado, uma coisa que a gente conversou muito, né? Eu conversei muito com o Carlos Figueira sobre isso, foi de que eu estava esperançoso de que o UFC iria querer fazer mais eventos no Brasil esse ano, porque o que se viu no Rio, na luta do Charles com o Garoto, foi algo muito grande, né? E aí, para a gente finalizar, tem mais uma coisa envolvendo o Charles, né? Porque um tempo atrás, são uns 2 meses, o Diego Lima deu uma entrevista, agora eu não lembro se foi no podcast do Diego Ribas ou se foi no ConnectCast, mas ele falou que eles pensam e planejam, o Charles ganhando do Holloway, eles planejam ver o Charles disputando o título no Brasil. Existe esse planejamento, né? Que eles vão trabalhar para isso. E aí, qual que é o cenário possível para isso, né? O cenário possível é o Topuria ganhar no meio do ano do Gate, subir para disputar uma luta com o Makhachev na categoria de cima, e o Charles ganhando do Holloway. Então é muito importante que daqui a menos de 10 dias o Charles vença o Holloway. É essencial para que esse plano se concretize, né? O UFC fazer uma luta no Brasil do Charles contra alguém por um cinturão vago. Imagino eu que o Tsarukyan seria um concorrente muito, vamos dizer assim,
o número 1, o candidato número 1, uma revanche do Charles contra o Saruca. Até porque eles têm assuntos inacabados, né? Mas a vitória do Saruca não foi nada convincente em cima do Charles. Mas, assim, vamos ver, vamos torcer para que aconteça. Eu estou muito empolgado, fiquei muito feliz com essa notícia. E uma coisa você pode ter certeza: se for um ou se for dois, eu estarei nos dois, ou em um só, e que seja onde for, eu estarei lá, né? E vou querer ver vocês todos também. Mas e aí, o que vocês acham? Gostaram da informação aí que o Igor trouxe? Acham que vão ser que vai ser um evento? Vão ser 2 eventos? Em qual cidade você acha que vai ser? Em qual cidade você gostaria que fosse? Comenta aí se você gostou do vídeo, jab direto no joinha, no like, fortalece o meu trabalho. É muito importante que você colabore com esse joinha e que você se inscreva, ative o sininho para que o UFC não, né? Para que o YouTube te mande de volta aqui pro canal com o vídeo também. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui!